para continuar falando de Brasil, porque tudo parece muito similar. A democracia francesa no campo minado. Vai o Estadão, né? A condenação de Le Pen pela justiça detonou na já conturbada política francesa um choque sísmico que reverberará com cada vez mais força até as eleições de 27. Favorita nas próximas eleições, mas como, vejam só, né? Foi condenada a 4 anos de prisão e 5 de inelegibilidade. Fica elegível até 2030. O ano que Bolsonaro também acaba a inelegibilidade, né? Ah, que coincidência. E imediatamente abriu-se uma clivagem ideológica. Correligionários denunciam perseguição judicial. Opositores, os petistas franceses, celebram o império da lei. Mas entre a névoa da batalha é indisfarçável a hipocrisia de ambos os lados. E tiros pela culatra que ferem a sua legitimidade e debilitam os alicerces da República Francesa. Le Pen e 8 ex-eurodeputados e mais 12 assistentes foram acusados de empregar, entre 2004 e 2016, 4,1 milhões de euros em recursos do Parlamento Europeu destinados à assessoria parlamentar para financiar funcionários do partido. Veja só, não é um caso de roubo, de corrupção nem nada. Muita gente aí que apoia a Le Pen fala, inclusive, que essa questão ela é bem subjetiva, né? O que o seu assessor pode ou não pode fazer. E aí o pessoal acusa que os assessores da Le Pen também estavam participando da atividade partidária do partido dela, né? Com dinheiro aí, o meio que o salário sendo pago pelo Parlamento Europeu. Ela como eurodeputada, mas ela também estava lá pro partido dela, que história é essa? Então, veja, não é um caso de corrupção nem nada. E aí, cadeia, multa, inelegibilidade. Parece proporcional essa pena? Parece proporcional o Bolsonaro ficando elegível por fazer uma reunião para comentar sobre a questão das eleições, uma pauta, né, questão lá da segurança, que vem desde o Leonel Brizola. Olha só, né? Bolsonaro até destaca isso, que o próprio Bolsonaro protocolou ao longo de sua história como deputado diversos projetos de lei. Que esse que até no passado já apoiou também. Já chegaram a ser aprovados esses projetos. Aí, agora ataca a democracia. Mas tá bom. A base da condenação foi uma lei anticorrupção, aprovada em 2016. Olha, é nova, né? Tipo a lei da ficha limpa. Conforme ditames punitivistas da direita. Endurecimento das penas, tolerância zero, caça aos corruptos, moralização da política. Você vê que da mesma forma que a direita no Brasil hoje discute que a lei, né, lei da ficha limpa, no final do dia, ela meio que está sendo utilizada não para realmente combater quem está aprontando, mas para tirar pessoas que não são, né, benquistas, né, não são bem-vindas da democracia do jogo. Ai, ai, ai. Na esquerda, as palavras de ordem são igualdade de todos perante a lei e a independência do judiciário, mas há indícios de severidade seletiva, né? Um judiciário parcial. Adversários de Le Pen no centro e na centro-direita, como o primeiro-ministro François Bayrou e o ministro da Justiça Gerald, mas também seu principal antagonista na esquerda, o radical Mélenchon, denunciam um ativismo judicial. Mais do que respeito à soberania do povo, pode haver outras motivações, como o envolvimento desses políticos em irregularidades similares às de Le Pen. Só que tem outros indícios. Políticos do movimento democrático, partido centrista de Bayrou, por exemplo, foram sentenciados em casos similares com penas mais brandas. Porque eles não eram uma ameaça à democracia. O que torna a sentença de Le Pen particularmente vulnerável à acusação de interferência política é a antecipação da execução da pena. Tipo, os petistas agora queriam prender Bolsonaro. Habitualmente, a condenação só deveria produzir efeitos após uma decisão em segunda instância. A primeira instância pode determinar execuções provisórias, mas são em circunstâncias excepcionais, como riscos à ordem pública, de reincidência ou de danos à instrução penal. Juristas críticos à decisão apontam que não havia nenhuma dessas condições e a regra teria sido subvertida por uma exceção injustificável. Para a corte que condenou Le Pen, os atos da líder direitista apresentam um ataque sério e duradouro às regras da vida democrática. Olha a democracia liberal em campo, hein? Igual no Brasil. Salvando, o judiciário salvando o dia. Pela lei francesa, os crimes pelos quais Le Pen foi condenada justificam ficar inelegível, mas, pela mesma jurisprudência francesa, essa inabilitação só deveria ter feito após esgotados os recursos na segunda instância, o que não aconteceu. Assim, é natural a suspeita de que o processo legal foi distorcido para alijar da disputa eleitoral uma liderança extremista, em nome da proteção da democracia. Seja como for, a decisão pode ser um tiro pela culatra, que tende a reforçar o vitimismo populista de Le Pen contra um establishment supostamente alienado e hostil à vontade popular. Aí vem o Estadão, né, com seu jeito de ser. Não surpreende que lideranças autoritárias, autoritários, todas as partes, como Trump, Putin, Bolsonaro, Orbán, tenham atacado a decisão do judiciário francês. Mas os magistrados franceses tampouco terão direito de se surpreender se crescer na população desconfiança formulada por uma dessas lideranças. O italiano Matteo Salvini, aqueles que temem o julgamento dos eleitores frequentemente buscam conforto no julgamento das cortes. Né? Quem sabe que não tem votos vai atrás do judiciário para eliminar os adversários. É um padrão, né? Ao redor de todo mundo. Aí o Trump comentou sobre o caso, Elon Musk idem, né? Ele compartilhou Le Pen, ele botou liberdade para Le Pen, a tradução ficou Le Pen grátis. A tradução do Google foi meio ruim, né? Mas tem o texto do Trump. A caça às bruxas contra Le Pen é outro exemplo de esquerdistas europeus usando o lawfare para silenciar a liberdade de expressão e censurar seu oponente político. Desta vez, indo tão longe a ponto de colocar esse oponente na prisão.
É o mesmo manual que foi usado contra mim por um grupo de lunáticos e perdedores. Vai colocar o nome. Eles passaram os últimos 9 anos pensando em nada mais e eles falharam, porque o povo dos Estados Unidos percebeu que eles apenas advogados e políticos corruptos. Eu não conheço Le Pen, mas aprecio o quanto ela trabalhou duro por tantos anos. Ela sofreu perdas, mas continuou e agora, pouco antes do que seria uma grande vitória, eles a pegam por uma acusação menor, da qual provavelmente não sabia nada, parece um erro de contabilidade para mim. É tudo tão ruim para a França, para o grande povo francês. Não importa de que lado estejam, né? Liberdade, né? Libertem Marine Le Pen. Aí, vamos pegar aqui o gancho do Trump.